Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Fora de Órbita, direto do estúdio do Universo TOTOS 2025. Eu sou a Micaela Ohana, sou criadora de conteúdo no Explica-me e gerente de dados IA. E aqui eu estou falando com a Loiane, que ela é uma pessoa especial no universo de programação. Ela, que é diretora de engenharia do Bank of New York, e vai trazer aqui pra gente uma pauta excelente sobre os segredos de construção de aplicações robustas e que são de alta performance. Lu, é um prazer imenso ter aqui você conosco e participando aqui do universo, que eu vi tua palestra ali no Arena e participando de vários conteúdos aqui junto da gente. Bom, muito obrigada pela oportunidade, um prazer enorme estar aqui com vocês e obrigada também ao pessoal da TOTOS por essa oportunidade incrível de estar participando do universo esse ano. Bom demais. E quando eu estava construindo o roteiro, Lô, eu até estava pensando como a gente consegue deixar a IA de alguma forma participar da criação aqui desse conteúdo e da gente, fazer uma dinâmica. E quando eu pedi para o chat GPT me trazer alguma ideia ou sugestão, ele me trouxe um quadro chamado Refatorando o Passado, que é como se você pensasse o que você faria diferente na sua carreira se você tivesse contato com IA no passado. Então, eu não sei se você já fez essa reflexão, mas eu ia te propor agora. O que você faria, Lu? Acho que tem várias coisas, né, que daria para fazer de forma melhor Total. no passado. Acho que principalmente quando eu comecei a minha carreira, que eu não tinha conhecimentos dos conceitos de tecnologia. Por exemplo, meu primeiro projeto foi um projeto Java consumindo o arquivo XML. Eu não sabia o que era XML, tinha que salvar no banco de dados, eu ainda não tinha visto isso na faculdade. Então, e na época, comprei revista na banca de revista, sabe? Revista física mesmo, para poder aprender como fazer um select, como fazer um update, né? Porque ainda ia ver esses conceitos na faculdade. Então, acho que a IA teria ajudado bastante nesse aprendizado, né, de acelerar esse aprendizado. E outra coisa que eu consigo pensar é que lá no passado, quando a gente tinha um arquivo HTML, um JavaScript, né, e um CSS, eu já passei 6 horas debugando o código e o que estava faltando era um ponto e vírgula. 6 horas, ponto e vírgula? 6 horas, porque eu esqueci de um ponto e vírgula. E como a gente não tinha ferramentas para debugar, você saía colocando alerts no código. Eu amo. E ia vendo aonde estava passando, né, para você tentar achar a linha onde não estava funcionando. E se você esquecesse um ponto e vírgula, não funcionava no Internet Explorer, por exemplo, lá no IE6. Né? Então, imagina com a IA, com 30 segundos, faltou aqui o ponto e vírgula e ó, rapidinho resolvia. Então, é basicamente, eu fui notando aqui, para acelerar, né, o teu aprendizado, porque você não precisaria ficar pesquisando, às vezes, em muitas outras fontes, até conseguir consolidar esse teu aprendizado e para debugar, diminuir as 6 horas aí que você comentou. Exatamente. Bacana demais. Então, esses 2 pontos, que é o que a Loiane pensaria que poderia ter otimizado. E nessa toda a sua jornada, né, de produção de conteúdo, muito focado aí para as pessoas conseguirem se conectar mais com tecnologia e poderem transformar tudo isso em impacto para negócio dentro das suas empresas, o que você percebe, Lu, que é a maior dificuldade que as pessoas têm hoje, né? A maior dor delas, que até você às vezes vê quando vê comentário no teu canal ou interagindo com eles? Eu acho que existe uma pressão muito grande por entregas. Certo. E às vezes você vai trabalhar com certas ferramentas e tecnologias sem ter aquele conhecimento. Então, o pessoal quer um resultado muito rápido. E eu super entendo, né, de você pular etapas porque você tem que entregar uma tarefa, né, no final da sprint. Então, você não tem aquele tempo de parar e aprender a fundo sobre aquele conceito, né? Só que uma coisa que é super importante é a gente sempre voltar para os fundamentos. Porque, por exemplo, puxando o sardinha um pouquinho para a área do JavaScript, onde a gente tem diversos frameworks, né? E às vezes os frameworks são diferentes. Tá ok você dar o seu primeiro passo diretamente com um framework. Só que o seu aprendizado se torna muito mais fácil
desde que você aprenda os fundamentos do JavaScript. Porque o que a gente fala bastante, né, é a tal da base, né, os conceitos básicos ali. Se você sabe o básico e você aprende um framework, para você dar o pulo para o outro framework, caso você vai utilizar, né, um framework diferente no seu próximo projeto, é um pulo para você aprender, porque os conceitos por trás geralmente vão ser mais ou menos os mesmos, né? A forma de você implementar aquilo lá vai ser diferente, com uma sintaxe diferente, de acordo com que o framework funciona, mas a base ali é sempre a mesma. Total. E eu acho que é legal isso que você está falando, porque se conecta muito. A gente estava abordando num outro episódio do Fora de Órbita um pouco dessa questão da IA voltada para o pensamento computacional. De você utilizar a IA para uma pessoa que é iniciante aprender tecnologia. Super factível, mas considerando que você tenha a base, né? E você consiga se conectar com a base. E tendo a IA como auxiliadora dessa jornada, mas talvez não como essa base aí, né? Que a gente está comentando. É um pouco disso, Lucas, também traz. Com certeza. Acho que é importante a gente não pular etapas do nosso aprendizado. Certo. Né? Você quer subir uma escada, tá lá em cima, mas você tem que ir de degrau em degrau. Não dá para você pular 5 degraus, né? E já ir direto para o topo. De novo, eu super entendo às vezes que você tem a pressão da entrega e aí realmente não tem problema. Para você fazer aquela entrega, você pula aquele passo para você completar a sua tarefa, mas é importante, se aquilo realmente se tornar parte do seu dia a dia, né, vai se tornar o seu trabalho, de você voltar, né, dar alguns passos para trás para que você consiga dar vários passos na frente depois. Bem importante o que você falou. Eu achei bacana porque, de alguma maneira, a gente conecta, né, essa questão de você tem a base, você consegue trabalhar com ela e conectar os frameworks que vão sendo lançados com o nivelamento que você já tem, né? Sim. Então, eu acho que isso otimiza muito para que você tenha o senso, né, crítico para decidir o que mais faz sentido para você, dependendo do teu escopo de negócio. Com certeza. E no ramo de tecnologia, as coisas mudam de forma muito rápida, né? Sempre tem uma tecnologia nova, uma ferramenta nova, um framework novo. Total. Então, não se apegue tanto também ao framework, né? No decorrer da minha carreira, eu já trabalhei com diversos frameworks diferentes. Principalmente na parte de front-end, né? Que muda mais. O lado do Java é um pouco mais, é um ecossistema mais estável, já os frameworks estão mais estáveis também. Mas não tem esse apego total do framework, só que daqui a 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, se o mercado mudar e vier outros frameworks que são mais fortes, para aprender também é muito mais fácil. Então, o que você aprenderia? E é claro, isso depende de pessoa para pessoa também, mas se você levaria, sem saber nada, sei lá, 6 meses para aprender, tendo a base, você já consegue cortar um pouco daquele tempo e fazer meio que um fast track ali, né? Acelerar o seu aprendizado. Legal demais. E você que está assistindo aí a gente nesse episódio, com toda certeza já ouviu falar da Loiane no YouTube, que ela lança cursos gratuitos e tem um portal onde ela consegue conectar você que está entrando em tecnologia ou já está na área a inovações, principalmente aí do Angular, né? E aí, olha o que é interessante. A Loiane, ela lançou um curso, disponível gratuitamente no YouTube para você, com o Angular e o Spring AI. Eu achei isso sensacional porque você tá antenada e é uma questão que se conecta com uma skill aí que você ensina há tantos anos. E aí eu me peguei pensando, Loiane, a gente até estava conversando um pouco sobre isso, sobre o quanto que isso até se conectando com o tema do nosso episódio aqui do Fora de Órbita, né? Que é a escalabilidade e robustez das aplicações de alta performance. Você acha que esses frameworks, né, o Spring AI, etc., a gente pode trazer esse exemplo para cá, eles estão robustos, ainda está em teste, é uma questão beta ou não? Tá legal, a gente consegue conectar isso já em produção e pensar mesmo em escalabilidade? A gente já tem a versão final, está disponível para ser usada em produção, a versão bem estável do Spring AI também. Então, o legal disso, e falando isso com outros amigos também, a questão é que quando você vai desenvolver aplicações com AI, né, com inteligência artificial, geralmente você tende a ir para o Python. Então, a maioria dos exemplos que a gente vê na internet estão em Python. Só que o meu caso, por exemplo, onde eu já tenho soluções rodando em produção, feitas com Java, a gente como profissional
né, com um pouco mais de experiência, você consegue criar APIs também em Python. Vai ser a mesma coisa que um profissional especializado em Python? Não vai ser, mas vai funcionar também. Só que aí eu vou ter que criar uma API em Python, depois eu vou ter que criar uma parte para poder integrar isso na minha aplicação Java. E se eu já tenho alguma coisa em Java, principalmente com Spring, que é um framework aí já bem estabelecido no mercado, onde boa parte das soluções corporativas estão também utilizando Spring, é algumas linhas de código a mais para você colocar na sua aplicação e você já tem algo aí super moderno também utilizando inteligência artificial. Bacana, então baita dica para você que está trabalhando com Angular ou até com framework correlato, mas quer saber como é que isso está se integrando nos frameworks que a gente tem atualmente. Eu achei legal que você trouxe que está possível de a gente colocar em produção, né? Então, te desmistifica aquele ponto de que a AI ainda está no beta, no teste. Achei bem bacana, eu quero fazer esse curso. E um ponto bacana que acho que se conecta com a relação da gente construir aplicações de grande escala é quando você tem um sistema grande que tenha tanta questão de back-end, front-end muito acoplados, né? Então, como a gente consegue, talvez, evitar esse acoplamento excessivo, na tua opinião? Lu? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando do BFF sendo a chave de prata para isso, mas queria entender como que você lida, até pensando na questão corporativa, né? Porque além de você ser essa pessoa criadora de conteúdo focado para essa questão do front-end, afins, você hoje lidera ali operações e tem essa questão muito forte dentro do teu dia a dia, né? Eu acho que a resposta é aquele grande depende, né? Olá. Depende do caso de uso, depende de vários fatores. Né? Depende do projeto, depende do time. Mas essa é uma questão super interessante, porque é importante você não tomar essas decisões de forma unilateral. Certo. Né? Vou fazer arquitetura, é isso que você tem que seguir e pronto, não pede, né, a opinião de ninguém. E eu acho que essa é uma falha muito grande que a gente tem em várias empresas, porque vários problemas organizacionais que a gente tem, e às vezes isso pode impactar o lado técnico também, que é a parte de comunicação. A falta de comunicação ou de você, né, a mensagem não está sendo passada de forma clara, é um grande problema, assim, é um problema na maioria dos casos em grandes organizações. Então, colocar todo mundo que está trabalhando no time junto e vamos fazer o design, vamos desenhar a arquitetura aqui, já é um grande caminho andado. A questão do back-end for front-end, acho que ajuda bastante no quesito de o que a gente vê em muitos casos. Você tem uma API que é legada, é antiga. Certo. Então, por exemplo, a API está produzindo um XML. Né? Não faz muito sentido para a gente ficar consumindo XML na parte do front-end. Óbvio, tem casos e casos, mas na grande maioria não é um padrão tão... Não é um padrão, digamos assim. Padrão, né? Geralmente total. é um JSON, por exemplo. Em alguns casos também, você acaba enviando uma quantidade muito grande de dados para o front-end e você não precisa. Isso tudo acaba pesando, tem parte de performance, né? Dependendo da quantidade de dados que você tem também. Ou às vezes o front-end vai precisar fazendo manipulações desnecessárias, que seria muito mais rápido a gente fazer isso no back-end. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala de fazer qualquer tipo de manipulação, a gente está falando do próprio browser, né? Agora, imagina você, como usuária de algum sistema, ficar esperando ali os dados serem manipulados, sendo que já poderia ter vindo de uma forma mais Afeta a experiência bem do definida. usuário, né? Exatamente. E hoje a gente também tem uma gama muito grande de interfaces diferentes. A gente está acostumado a ter um computador, um tablet, um celular, mas a gente tem relógio, nós temos televisão também. Então, se eu quero ter uma API mais performática, né, ou um front-end mais performático, uma aplicação mais performática, não faz sentido, por exemplo, se eu, principalmente em aplicação corporativa, onde você quer mostrar 30 colunas ali naquela tela. Paginado. Se eu for fazer, por exemplo, aqui para o relógio, onde eu vou conseguir mostrar 1 ou 2 dados, né? Ou se eu estou num celular, onde eu vou conseguir ver 3 colunas no lugar das 30. Então, ter essa camada para você indicar e fazer a manipulação necessária ou apenas enviar os dados necessários acaba fazendo sentido. Mas, de novo,
É um grande depende e tem que analisar caso a caso para ver se realmente é a melhor opção para aquele caso de uso. Não é o 42 resposta do universo, assim. Exatamente. Não é isso, perfeito. E Lô, vamos supor, você já desenvolveu ali a aplicação, vai mandar para produção. Quando você vai monitorar essas aplicações, pensando nessa questão da alta performance, escalabilidade, que tipo de monitoramento ali que você faz quando você vai fazer esse processo que você não abre mão? Depende. Olha lá. Esse episódio você percebeu que vai ter vários dependes. Eu quero entender. Esse depende pra mim me interessou demais. Demais, assim. Você vai monitorar, depende muito de quais pontos da aplicação, por exemplo. Depende do tipo de aplicação, Certo? do que você está processando naquela aplicação. É muito diferente, por exemplo, de você fazer um sistema, e quando a gente fala de performance, a performance também depende. O que é performance para você? O que é importante para aquela aplicação? Então, para aplicações onde você tem um grande volume de dados, você vai observar certas coisas. Né? Principalmente o throughput dos dados que você consegue ingerir e fazer, o output também. Agora, tem aplicações onde você vai ter um volume muito pequeno. Sim. Mas, se você perder uma transação ou consumir uma informação, isso pode ser que seja uma catástrofe para a empresa. Então, eu não preciso ter aquela preocupação de eu preciso consumir 1 milhão de registros por segundo. Talvez eu vou consumir 1.000 registros por dia. Mas aí você precisa ter aquele olhos de águia em relação à observabilidade, né, à tolerância a falhas, porque se você perder alguma coisa, dano reputacional, né, dano financeiro para a empresa. Então, eu acho que é um tudo depende daquele cenário, do tipo de informação que você está tratando, né, porque tem coisas que nem tudo pode ser prioridade numa aplicação. Então, você vai ter que listar ali o que realmente é importante para você dar aquele foco e realmente colocar o melhor monitoramento que você tem, a melhor resiliência que você tem, porque afinal de contas nem todo mundo, né, você não precisa ter um sistema que nem da Google, do Netflix. Então, é um grande depende. Mas eu gosto dos dependes. Até eu lembro de um caso, quando eu estava desenvolvendo uma aplicação de AI, a gente precisava verificar o que mais doía. Era um falso positivo ou um falso negativo? Então, pegando a detecção de fraude, né? Falso positivo. Falava que era fraude, não é. Tá. Agora, falso negativo. Né? Então, eu falei que não era fraude, mas era uma fraude, né? Então, o que você abre mão, né? O que é mandatório, obrigatório, você não pode deixar passar. Então, eu gosto muito desse depende. Entendi melhor o depende. Faz muito sentido. Eu acho que, de fato, é uma questão que a gente tem que considerar muito de requisito de negócio. Vai lá de trás, igual você falou, da comunicação, né? A área de negócio super participando para a definição da métrica também pós-produção. Com certeza. Legal, Com legal. certeza. E pensando um pouco agora nessa questão de até skill, né? A gente estava falando muito dessa questão de pós-produção e afins e métricas, mas quando a gente olha até a tua carreira, né, Lu? Porque hoje você é uma referência na área de tecnologia. Muitas pessoas se conectam com você e até buscam entender, né? Agora que eu estou entrando, né? Que tipo de skill mais eu me conecto ou eu desenvolvo? Eu queria muito saber sobre você, né? Que tipo de skill que você acha que você possui, que foi assim um divisor de águas e fez parte e é importante para você na tua carreira de tecnologia? Eu gosto de um diagrama que é extremamente interessante na progressão de carreira, que é a parte técnica e a parte de soft skills, que é uma pirâmide. Certo. Né? Então, você tem a pirâmide normal da parte técnica e você tem a pirâmide invertida para a parte de soft skills. E quando você é uma pessoa júnior, você quer aquela sua primeira oportunidade, você quer ganhar experiência. Então, você vai ficar exposto ali a diversas ferramentas, diversas tecnologias, e você vai querer absorver
tudo que for possível para você ganhar experiência, começar a construir o seu currículo, né? E ganhar esse conhecimento para você subir para o próximo nível. Então, à medida que você vai crescendo na sua carreira, ficando cada vez mais sênior, não que a parte técnica não tenha tanta importância, vai continuar sendo importante, né? Mas aí você não vai precisar abraçar o mundo. Sim. Né? É igual o CEO de uma empresa, não precisa saber dos mínimos detalhes ali da operação, mas você precisa ter a visão e estratégia do negócio, da parte técnica, saber o que está acontecendo. E já em relação a soft skills, de novo, quando você está iniciando, você está ali, eu gosto de fazer a comparação com o Bambi do desenhozinho, sabe? Acaba de nascer, você mal sabe andar, fica todo desengonçado ali, até depois você realmente aprender. Então, quando a gente começa, a gente está muito focado na parte técnica, realmente. Mas quando a gente vai crescendo, cada vez mais a parte de soft skills vai se tornando importante. Porque você se torna sênior, vai ter que começar a tomar decisões, vai começar a fazer mentoria também com as pessoas mais júniores, se torna um tech lead, onde você vai ter mais responsabilidade, né, você vai ser a pessoa que os gestores vão pedir status do projeto, por exemplo, vai ter que começar a lidar mais com pessoas. E aí você se torna staff, principal, cada vez mais você vai codificar menos e vai ter que lidar cada vez mais com pessoas. Então, comunicação é uma das coisas principais, né? A influência, né? Como que você vai influenciar os stakeholders de um projeto. Sim. Né? Então, não é só a parte, eu quero fazer o upgrade do Java, eu quero fazer o upgrade do Angular. Como é que você vai traduzir isso para um caso de negócio, para influenciar, ou você quer jogar tudo fora e reescrever tudo zero. Então, como é que você realmente cria esse caso de uso para conseguir aprovação, conseguir um orçamento, para conseguir fazer tudo isso? Então, a pirâmide invertida, o conhecimento de soft skills começa a ficar mais importante e o técnico, porque o técnico também você vai acumulando, né, nas suas experiências. Nas suas experiências e ao longo da sua carreira. Legal demais. E vai se fazendo necessário mesmo. Por exemplo, tech lead tem muita skill que o hard é importante, mas ele não é o principal ali no teu dia a dia. Você tá ali no meio. Tá ali no meio. Achei sensacional. E para um dev, assim, Elo, pensando em integrações robustas e tudo mais, o que você recomendaria que ele aprendesse em 2025? Difícil essa, hein? É. Tem bastante coisa. Vamos. Não é depende. Esse tem um monte. São bastantes. Mas eu acho também que depende. Ai, eu amei. Fazer aquela nuvem de palavras episódio depende. Mas é legal, porque realmente depende de onde ele está, exatamente. Né? Se a gente conseguisse elencar algumas que talvez não importando muito onde ele está, isso aqui é legal. Eu vou excluir a parte básica. Então, eu vou assumir que a pessoa já sabe o básico e sabe fazer muito bem o básico. Ok. Uma coisa que a gente ainda está errando bastante na parte de segurança. Concordo com você 100%. A gente ainda não sabe criar APIs e soluções em geral, não apenas APIs, mas parte de front-end também, de forma robusta e segura. E com isso, né, de novo, uma vulnerabilidade pode ter um custo grande, né, uma empresa. Quem quer que vê dados de clientes vazados? Ninguém quer isso, né? Então, segurança é uma coisa extremamente importante. Acho que cada vez mais a gente está saindo de um cenário onde eu sou uma pessoa que eu só vou saber front-end, eu sou uma pessoa que eu só sei infraestrutura, eu sou uma pessoa que eu só sei back-end e eu sou uma pessoa que eu só sei segurança. Então, não que você precisa se tornar um especialista em tudo, que vai ser basicamente impossível. Sim. Mas saber o necessário para você conseguir se virar e conseguir fazer a parte onde você é especialista de forma bem feita. Uhum. Então, é importante que você saiba um pouquinho de infraestrutura também, entender como que funciona, como que... Não a parte de desenvolver e entreguei a minha tarefa, acabei. Mas como que ela roda em produção?
quando está em produção, o que é importante observar? A parte de monitoramento, quais são os patterns para poder deixar a minha aplicação mais resiliente, tolerância a falhas, né? Qual tipo de monitoramento é importante? Qual que é o valor agregado ao negócio? Esse é um outro ponto também. Quanto mais sênior a gente vai se tornando, mais importante é você ter o domínio de negócio, saber entender o valor daquilo que você está entregando, que está agregando ao negócio. E 2025, né? AI, acho que é uma coisa que agora faz realmente parte da nossa realidade e cada vez mais a gente vai estar integrando. E AI não é um bicho-papão e também não é uma mágica. Você é da área, você sabe, né? Acho que para nós, meros mortais, que não trabalhamos com essa parte de dados, né? E tem aquela questão mística de como que uma LLM é treinada, né? Se você vai ser usuário, no meu caso, eu sou usuária de AI dentro das aplicações. Tirando essa parte de dados, é pura engenharia de software. API, chamada de API, né? Chamada de API, é pura engenharia de software. Concordo. Simples. Com novos design patterns ali para você aplicar, né, aplicados AI. Mas é isso. Até mesmo quando você pensa em embedado no framework, é uma coisa que você está dentro da tua jornada como desenvolvedor. Você não está saindo da tua ideia para mais, assim. No começo até você às vezes saía, mas agora é mais fácil você testar, porque tem lá as ferramentas, tipo, quase que um LED, assim, um projetor AI aqui, a gente, assim, dentro da tua ideia. Então, é mais fácil você usar, testar e se conectar do que você falar não e acabar não utilizando. Enquanto você estava falando, eu tomei aqui nota para ajudar você aí de casa. 3 pontos importantes que a Lu falou, que foi a segurança, a infraestrutura, né? O valor para o negócio e o terceiro, que é AI. E aí, conectando com AI, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, que eu acho que é relevante, focada aí nessa questão aí de, principalmente dos agentes e tudo mais, fazendo exercícios de previsão mesmo, tá, Lu? Uma pessoa desenvolvedora que ela deseja se programar para programar em 2030, né? Dominar IA, especializar-se em um nicho ou fortalecer os seus fundamentos? O que você acha desses 3? Opção D, todas as anteriores. Eu amo. Justifique sua resposta. Vamos lá, adorei. Eu acho que pro primeiro ponto, a gente vai ter que passar por uma adaptação. Certo. Que a forma que a gente cria software hoje vai ser diferente daqui a 2, 3 anos. Ou não. Não sei. Você acha que não vai mudar? Não tem como saber. Não tem como saber o futuro, né? Ou um exercício, não. Né? É um exercício. Mas se a gente for tentar prever do jeito que as coisas estão caminhando, você vai ter que mudar um pouquinho daquilo que do jeito que você faz as coisas hoje. Então, acho que dominar o uso de ferramentas com AI vai ser, assim, parte fundamental do currículo de todo mundo. Não importa se você é especialista em infra, DevOps, segurança, desenvolvimento, o que seja. Vai ter que saber utilizar. Porque isso já faz parte da realidade de muita gente, e não apenas na indústria de tecnologia, né, mas também em outras indústrias. O conhecimento de prompt é como se fosse o de planilhas foi algum dia, né, como skill. Com certeza. O segundo é que, acho que no momento atual que a gente está vivendo, para você começar a se destacar, seu próximo destaque é, além de saber utilizar a ferramenta, saber como incluir isso nas soluções. Porque agora a gente está numa corrida de todas as empresas querendo colocar soluções AI em produção. Então, se você é aquela pessoa na sua equipe, independente se você for Dev.net, Java, Python, acho que o pessoal do Python aí tem uma vantagem, mas tudo bem. Mas independente do que for, é saber integrar isso nas suas aplicações. Então, aprenda de novo, não é um bicho-papão, é muito mais simples que a gente imagina do que seja.
né? É uma API nova que você vai aprender para poder integrar ali na sua aplicação. Perfeito. E o terceiro, qual que foi? Desculpa. O meu último ponto foi se a pessoa ela conectava mais ainda com os fundamentos. Eu acho que para você fazer o primeiro ponto bem feito, você tem que ter essa parte de fundamentos. Porque, de novo, o Guanabara falou uma coisa bacana na palestra dele, que a IA é generativa, ela não é criativa. Eu adorei essa fala dele, porque você ainda que está no comando, que você está criando, né? A IA consegue gerar e cuspir o código ali para você, mas é você que está ali pilotando e que tem que revisar aquilo que está sendo gerado, ver se faz sentido, melhorar para que realmente faz parte da sua solução ali que você está entregando. Eu falei isso também em outra conversa. No final do dia, é o nosso nome que está ali no commit. Exatamente. Então, não importa qual ferramenta que gerou o código ou se você escreveu do zero. Mas se for uma ferramenta de inteligência artificial, a partir daquele momento o código passa a ser meu. Porque sou eu que estou ali comitando. A não ser que seja um agente que esteja criando o pull request ali sozinho, né? Mas, no caso, é a gente que está criando aquele código. E você ser owner ali, né, do que você está fazendo, né? Usou Exatamente. AI, usou algum agente. Comprar isso e ir até o final. E até conectando com esse tema, lançando uma polêmica aqui, a gente ir para a saideira, que eu vejo muitas pessoas, né, muitos fóruns, eles trazem muito essa questão de agora que ficou fácil a gente gerar código, a gente tem ideias facilitando isso, a gente tem agentes que geram esse código e o tal do vibe coding que está presente ali em muitas discussões nas redes sociais. E um ponto que eu queria bater contigo é que tem ali uma questão do código virar commodity. Até porque se a gente está esperando resultados de maior produtividade e mudança nos paradigmas, nós não temos mudança mantendo os mesmos padrões de comportamento, olhando o código no bit a bit, né, tendo os mesmos padrões e processos. Você concorda que o código ele pode se tornar commodity? O que você pensa sobre isso? É polêmico. Aqui também exercício de pensamento, né, e opinião, né, difícil. Acho que não necessariamente. Se for algo muito básico, de novo, se eu preciso gerar aquele CRUD basicão, realmente a IA faz isso para você, ou faz melhor do que você mesmo. Deu exemplo na minha palestra, que eu estava precisando gerar um front-end com Angular. Gerou um negócio muito melhor que eu. Mas eu tive ali, olha, primeiro você tem que fazer isso, depois você vai fazer isso, você vai utilizar essa funcionalidade, esse recurso com essa API, mas passando tudo pro prompt. Uhum. Né? Não é de gera o front-end aí para mim, né? Aquela coisa super genérica, ou gera um sistema de RP que vai gerenciar tal coisa. É impossível isso, né? Mas ainda é necessário de você ter esse conhecimento. Então, acho que a gente faz aqui o gancho e volta, né? Você saber aquilo que você está fazendo se torna cada vez mais importante. E é claro, se você é uma pessoa que quer fazer apenas uma POC da vida, gerar um negocinho super rápido, show de bola, né? Deixa a AI fazer tudo isso para você. Mas eu acho que quando a gente está falando de soluções reais que realmente estão indo para a produção, a gente ainda precisa estar no comando. Porque, e de novo, essa é uma opinião Total. pessoal, não é a verdade mais verdadeira do universo, tá, gente? É apenas uma opinião e tudo certo se você discordar, que nós ainda não estamos no momento da AI estar gerando código a nível de produção. O scaffolding básico está fazendo de forma perfeita. Eu acho que quando a gente chegar no nível que realmente está gerando código que dá para ir para a produção, aí a gente tem que repensar. Mas por enquanto a gente ainda está no comando. Sensacional. E é isso, a gente está no universo TOTOS com um universo de possibilidades e uma delas é essa.
Então, quero agradecer demais, Lu. Espero que você tenha gostado. Gostou do episódio? Adorei, muito obrigada, foi uma honra estar aqui. Bom demais, fico muito feliz. Você enriqueceu muito aqui a conversa. Eu queria fazer um convite. Se você gostou, então compartilhe este episódio, marque a gente nas redes sociais e continue acompanhando os conteúdos do Universo TOTOS 2025. E até a próxima edição do Fora de Órbita.